Sejam todos bem-vindos ao canal O Sobrenatural. E hoje eu quero trazer para vocês a fantástica experiência sobrenatural de Inês, onde ela foi arrebatada aos céus e teve uma incrível visão celestial das coisas que existem lá. Ela viu a sua morada celestial, e essa experiência trouxe uma transformação incrível na vida de Inês. E eu convido a todos vocês a ficarem comigo até o final desse vídeo, pois vale muito a pena a cada minuto dele. Mas antes de nós assistirmos esse incrível relato, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho das notificações em todas e nos abençoasse com seu like. Pessoal, eu quero contatar a todas as pessoas que tiveram experiências sobrenaturais com Deus para entrarem em contato comigo, pois nós iremos ter o imenso prazer de trazer a sua experiência sobrenatural aqui neste canal. Que Deus abençoe a todos. Vamos para o testemunho de Inês. Olá, eu quero cumprimentar todos com a santa paz de Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, e eu vou começar a ler uma parte da Bíblia que está muito relacionada com a experiência que eu vivi. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém. A minha experiência com Deus ocorreu numa época muito difícil para mim. Nós estávamos passando por grande tribulação, por grande perseguição, por calúnias, por isolamento, solidão, desprezo. E tudo isso junto, e eu estava também vivendo uma construção. Eu estava construindo a minha casa e eu estava em 2 cômodos, de chão batido, escada de terra, e eu estava grávida. Eu estava grávida dos meus 2 filhos, e tudo o que aconteceu, eu não quero assim citar nomes, né? Então eu vou evitar falar alguns nomes, porque eu não quero denegrir ninguém, porque o que passou já passou. Então, foi nesse momento tão trágico, tão difícil, que eu quero contar minha experiência com Deus. Isso aconteceu por volta de 1995. Na época, eu tinha 32 ou 33 anos. Agora eu tenho 63. Meu nome é Inês de Nadai. E eu vou tentar, na medida do possível, porque faz muito tempo, então eu vou tentar me lembrar aos poucos, né? Então tenham paciência comigo. Isso aconteceu por volta das 8 ou 9 horas da manhã. Então, meus filhos pequenos, um de 3, outro de 5, e a gente dormia um pouco até mais tarde. Então foi aí que eu virei a cabeça, eu estava deitada, dormindo, e eu virei a cabeça e eu vi do meu lado uma pessoa, um varão de branco, todo de branco, e eu vi uma túnica, né? Ele estava com uma túnica branca e ele estendia a mão para mim. Nisso ele estendeu a mão para mim e eu peguei naquela mão. Eu peguei na mão dele, eu senti a mão dele, né? Uma mão pequena, uma mão leve. E ele pegou e me deu a mão e eu levantei. Quando eu levantei, eu olhei para a cama e eu estava na cama. Foi o meu espírito ou a minha alma que levantou,
porque eu estava deitada na cama. E eu olhei para a cama e eu comecei a subir. Eu olhei, eu pensei que eu estava morta, eu pensei que eu estava morrendo, eu pensei que eu tinha morrido e que Deus veio me buscar. Então eu comecei a subir e eu falava e eu clamava muito que eu não queria ir, que eu tinha filhos pequenos que precisavam de mim e que eu precisava de cuidar deles. Então naquele instante, uma voz muito, mas uma voz muito linda, uma voz muito mansa, falou comigo, falou dessa maneira assim: Deus cuida. Quando eu ouvi aquele Deus cuida, me colocou uma paz muito grande no meu coração e eu não me preocupei com mais nada. O detalhe é que eu não conseguia olhar pro rosto daquele varão. Eu só via as vestes brancas, não vi asas, não vi nada, mas eu só vi as vestes brancas e eu não vi o rosto. Então nós subimos numa velocidade muito grande, uma velocidade tipo anos-luz. Era muito rápido, muito rápido. E eu cheguei num determinado lugar e eu vi naquele lugar um portão todo trabalhado, um portão muito lindo, todo trabalhado, e um muro muito alto, branco. E aí eu cheguei naquele lugar junto com esse varão e ele mostrava para mim sobre um monte uma casa. Ele mostrava a minha casa. Era uma mansão, tipo uma mansão da Grécia, sabe? Aquelas colunas gregas, era muito linda a mansão, muito linda, muito linda. Era como um palácio, coisa mais linda. E quando eu cheguei naquele lugar, voltando um pouquinho mais atrás, ali tinha uma paz muito grande, uma coisa que não existe na terra, uma coisa inexplicável, uma paz e uma alegria também, uma felicidade, e não tem razão para tanta felicidade. E a gente se comunicava, não com vozes, mas a gente se comunicava com pensamentos. O que eu pensava, ele respondia, mas em pensamento. Era só o pensamento, que não existia palavras, existia pensamentos. E foi nesse momento, né, da paz, da alegria, da felicidade, que os portões daquele lugar se abriram e eu entrei junto com esse varão. E ele falou para mim o seguinte, falou que aquela era a minha casa, né, uma casa muito bonita, e eu teimava com ele, eu falava: não, a minha casa ainda está construindo, a minha casa é na Rua Beta, a minha casa está construindo, minha casa não está feita ainda. Ele insistia comigo, ele falava: não, aquela é a sua casa, aquela é a sua casa de verdade. Aí eu falei assim, mas em pensamento. Eu falei, no pensamento, eu falei: nossa, então eu quero conhecer ali, eu quero conhecer aquela casa, aquele lugar, né? Então ele falou para mim, falou: vamos conhecer primeiro o jardim da sua casa. Detalhe, voltando um pouco atrás, quando eu entrei naquele portão que se abriu, vários pássaros passaram por cima da minha cabeça cantando, vários pássaros. Então o cântico dos pássaros ficou também na minha memória. E aí, indo, que já faz muito tempo, né? Ele falou para mim o seguinte: vamos conhecer o jardim da sua casa primeiro. Primeiro você vai no jardim. Eu falei: tudo bem. E quando a gente se dirigiu ao jardim, ali tinha muitas flores. Ali tinha flores diversas, flores que eu não sei explicar, flores que talvez não existam aqui, porque eu não vi na terra umas flores daquela, e cores diversificadas, várias cores. E era um lugar muito gostoso, muito lindo, muito maravilhoso. Então eu perguntei, né? Eu falei: poxa, eu posso cuidar desse jardim? Ele falou: o jardim é seu. E eu vi no meio, assim, num lugar afastado, um vaso grande, e eu falei: eu quero cuidar desse vaso. Ele falou: tudo bem,
você pode cuidar desse vaso, porque o vaso também é seu. Então eu puxei aquele vaso para o meio do jardim. Eu falei, eu quero colocar esse vaso no meio do jardim, para destaque. E ali eu me alegrei muito e fui cuidando daquelas flores e sentindo uma alegria que eu não tenho na terra, uma felicidade que não existe. Mas foi num de repente, quando eu estava cuidando, o meu espírito voltou ao meu corpo. O meu espírito foi como se fizesse assim, vupt! E aí eu peguei, abri os olhos e eu clamei muito, eu falei, eu não quero ficar aqui, eu quero voltar para esse lugar, eu quero voltar, eu não quero ficar aqui, eu não quero ficar nessa terra. E assim, eu insistia demais para voltar. E eu nunca mais voltei, eu nunca mais tive uma experiência dessa fora do corpo. Foi uma experiência fora do corpo, porque eu vi meu corpo deitado na cama e aquele varão me levou pelas mãos. Então foi uma experiência muito linda. E depois de algumas semanas, para confirmar, né, o Senhor me batizou com o Espírito Santo, me deu dons de novas línguas. E quando eu fui congregar também na igreja, no culto à noite, o cooperador da igreja, ele leu Cantares de Salomão. Então, quando ele leu Cantares de Salomão, ele descreveu todinha a experiência que eu passei. Ele descreveu o céu, as flores, o palácio, a paz, a alegria. E eu vi que aquilo realmente não foi um sonho, aquilo foi que o Espírito saiu do meu corpo para conhecer um lugar glorioso. Então, aquilo me deu muita força nas lutas, nas provações, nas enfermidades. Eu recordo, já faz 30 anos, e eu recordo de tudo que eu passei e me dá força para lutar. Então, existe um lugar maravilhoso, existe um lugar indescritível, como diz o apóstolo Paulo, existe um lugar maravilhoso, existe um lugar de paz. Não importa as lutas, as tempestades que a gente venha passar nessa terra, desejamos ir lá, né? Desejamos conhecer esse lugar maravilhoso. Então eu encerro essa minha experiência. Alguma dúvida, se alguém tiver alguma dúvida, né, eu posso esclarecer também nos comentários. E eu descrevo essa experiência, porque eu nunca senti de fazer um vídeo, nem nada, mas dessa vez eu senti no meu coração de fazer, para que as pessoas que estão aflitas, estão desesperadas, muitas estão tirando a vida, muita coisa está acontecendo nesses últimos dias, que são os últimos dias, mas para que as pessoas tenham fé, para que as pessoas creiam que existe um lugar além desse céu azul. Então, eu costumo cantar aquele hino, além do céu azul. Além do céu azul tem uma coisa, tem um lar, né? Então, na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vi a minha morada e um dia eu espero estar com o meu pai e com todos vocês. Deus abençoe.